Vamos lá. Muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Empreendedores da Marcenaria. Estamos no nosso quinto episódio, né, diretamente de Balneário Camboriú. Hoje com Samuel, né, CEO da Siloc Industrial, na qual iremos abordar os assuntos sobre a indústria moveleira, seus desafios, o posicionamento da marca, né, e, consequentemente, né, a abrangência do mercado internacional, né? Como que foi feito, quais foram os desafios e tudo mais. Como todos já sabem, né? Tem um canal no YouTube chamado Gilberto Klein, onde eu deixo todos esses vídeos disponíveis lá para você também poder verificar, tirar ideias e tudo mais. O objetivo disso aqui tudo, né, desse podcast, o objetivo dessa conversa, o objetivo desse brainstorm é aproximar essas pessoas na qual não conseguem buscar as informações, né, muitas informações, e a gente aproximar de pessoas que já estão com empresas de níveis X, Y, Z, ou seja, do nível mais básico até o nível avançado, né, de produção, de posicionamento, e a gente fazer um brainstorm com tudo isso. Então, fiquem à vontade, né? Nós iremos abrir para perguntas também, lá para o meio da nossa live, né, para poder conversar, para poder explanar, para poder realmente dar a sua opinião, né, sobre tudo, sobre o assunto abordado, né, e isso é muito importante para a gente poder sempre dar continuidade. Vou passar a palavra para o nosso amigo Samuel, né, Samuel, seja muito Boa bem-vindo. noite. Boa noite. Boa noite, Gilberto. Obrigado. Eu que E, agradeço o convite aí por para favor, participar. se apresente fala um pouquinho do Samuel e fala um pouquinho da Siloc para a gente. Certo. Então, meu nome é Samuel Siloc, eu tenho 38 anos. Eu comecei a trabalhar com a parte de interiores, né, com a parte de marcenaria, efetivamente em 2009. Foi quando meu pai trouxe a empresa, que era em Campos Novos, trouxe aqui para Balneário. A empresa em si, né, o nosso CNPJ, ele já tem 38 anos, basicamente tem a minha idade. E em 2009 meu pai trouxe a empresa para Balneário e eu trabalhava em Navegantes, no estaleiro. Acabei saindo de lá para, né, assumir com ele aí a empresa da família. E de lá para cá a gente basicamente aí trabalhou alguns anos juntos antes de ele se aposentar. E desde 2012, 2013 a gente mudou para nossa sede própria, né? Antes era num espaço alugado. E lá hoje é onde a gente tem conduzido aí os nossos projetos, né? Nossos clientes, apesar de ter um espaço físico lá um pouco limitado, é onde a gente tem concentrado aí a maior parte da nossa produção, né? Dos nossos clientes. Então, basicamente essa é a nossa história base aí. Depois a gente vai entrar um pouco na parte de exportação, né? E mercado internacional. Exatamente. Ou seja, então você já migrou, né? Veio de um outro ramo, na verdade. Viu essa necessidade de aproximar a empresa familiar, né? Buscar isso ou seja, pegar a empresa de um patamar X e elevar ela, né? Então, esse é um dos grandes desafios de hoje, vamos dizer assim, da governança, né? Eu sou formado em design industrial e na época, talvez até como a grande maioria das empresas familiares pequenas, né, que era a nossa empresa, ainda, né, eu considero a nossa empresa relativamente pequena, né, em questão de tamanho, quadro de funcionários e tudo mais, tinha muitos desafios, né, desafios, não era só a questão de qualidade do produto, que ferragem usar, ou qual que é o processo interno, mas era coisas básicas, assim, desde... Acho que não havia um fluxo de caixa, não havia um gerenciamento de clientes, não havia uma noção de sazonalidade, não havia um centro de custo propriamente montado, né? Então, quando eu vim para a empresa para trabalhar inicialmente, né? A ideia do meu pai foi, vou trazer meu filho para dentro porque ele fez design industrial, vai poder fazer o projeto. Acho que a última coisa que eu fiz foi projeto. Fiz tudo menos projeto. Entendi. Então, aí a gente entende realmente, foi quando, né, eu tinha aprendido muito nesse emprego anterior, lá no estaleiro onde eu trabalhava. Eu tinha um chefe
bem acelerado, assim, e trabalhei por muito tempo dando um suporte para ele em várias áreas, né? Tive pessoas também que eu supervisionava lá naquela empresa, e isso me deu um pouco de know-how, assim, né? De como gerir pessoas, de que a empresa é feita de vários núcleos, né? Então, por mais que a gente pense assim, marcenaria é uma coisa... Toda empresa é difícil, nenhuma empresa é feita só de produto ou de serviço, né? Toda empresa é feita de contabilidade, RH, administração. Então, isso aí foi bacana. Foi um aprendizado muito grande para mim também, né? Entendi. Que daí, na verdade, deixou de exercer aquela função, né? Óbvio que você tinha uma responsabilidade lá também, de exercer apenas uma função direcionada para vir para o macro, né? Exatamente. Ou seja, direcionar, entender qual é o know-how, qual que é o posicionamento, o que você vai querer realmente criar para a sua empresa, criar a identidade da sua empresa. Né? E hoje a gente vê bastante essa dificuldade, né? Primeiro ponto, saber qual que é o teu core, né? O core business. Exatamente. Saber se eu vou produzir, se eu vou vender, do que eu sou bom realmente, né? Exato. Então, existe essa grande dificuldade hoje de identificar isso. Né? Que esse é um formato que hoje eu enxergo que ele se trata muito de estratégia, até para posicionar sua marca, né? Ou seja, você vai entrar lá e eu sei exatamente o que eu vou fazer nela. Eu sei no que nós iremos ser excelente, ser referência. Então, e transmitir isso para o teu time. Esse é um dos grandes pontos que tudo envolve pessoas, como você acabou de falar ali, né? E a grande chave e a grande dificuldade da maioria hoje, né? Sim. Quando vai empreender, porque o que a gente vê hoje, né? Assim, são vários marceneiros que vão empreender. A grande maioria, que são pequenas, são micro e pequenas empresas, a grande maioria, né? E a gente vê bastante hoje que ele é um excelente marceneiro, excelente profissional no chão de fábrica, para executar tudo, né? Só que é muita coisa para o cara absorver, né? Tipo, ele cuidar da produção é coisa pra caramba, ver, né? Para não matar a matéria-prima, para conseguir exemplificar o projeto, às vezes até fazer a própria criação do projeto. Exato, para poder apresentar para o cliente, né? E a questão administrativa, né? Que o pessoal fala administrativa, eles acham que resume só quantos a pagar, receber e etc. Não, pô, tem a questão do posicionamento, tem a questão do marketing, onde você quer chegar, vamos dizer assim, trabalhar a neurociência do negócio, né? Então, essa é uma grande dificuldade hoje. E você imagina que arrisco dizer que não há muito tempo atrás ainda se encontrava empresas, não sei hoje, pelo menos de cabeça que não sei uma que faça isso atualmente, mas há pouco tempo atrás ainda existia empresa onde o dono da empresa, o marceneiro, ele é o marceneiro principal da empresa dele, ele é o contas a pagar, o cara que recebe, pelo menos, né, digamos assim, que movimenta o grosso do dinheiro, e muitas vezes, que nem você falou, é o cara que chegou um cliente lá, ele puxa um papel, você quer uma cozinha, é assim, é tanto por tanto. Ele desenha ali, faz o orçamento na hora, vende, faz o plano de corte. Exato. Então, assim, cara, isso nós estamos falando há, sei lá, 3 anos atrás, eu conhecia empresas que ainda operavam assim. Então, realmente, é aquela história clássica, né? Pessoas dentro da empresa, com certeza. Eu tive a sorte aí de, bem no início da nossa empresa, ter chamado um colega meu que fez faculdade comigo, o Eduardo, que hoje é o nosso gerente de projeto. Eduardo entrou, se não me engano, entrou em 2011, 2012 também. Então tá lá conosco até hoje. É um cara que já é de casa, né? Imagina, é o que manda e desmanda, eu brinco lá. Manda. E ele veio para fazer a parte de projeto. Ele entrou, tem uma veia criativa assim sensacional, o painel paramétrico que a gente viu lá hoje, filho dele. Então, ele, quando entrou, ele, de uma certa maneira, me aliviou nessa parte, né? Porque aí toda aquela pressão de eu ter que fazer o projeto, até porque eu não tinha essa veia criativa mesmo, ou até hoje eu não tenho, né? Não tenho nem vergonha de falar. A veia criativa mesmo, se eu precisar parar e criar um apartamento do zero, cara, fico atrás de muita gente. Então, quando ele entrou na empresa, eu também consegui focar, né, na parte de vendas, desenvolvimento de produção ali, de processos e tal. E que nem eu falei, todo mundo aprende com o tempo, né? Tanto sim. eu, ele, toda a nossa equipe
tem bastante pessoas hoje na empresa que trabalham conosco há bastante tempo, né? Uhum. Então é bem bacana. E uma pergunta, assim, qual foi o momento que você viu, assim, que o famoso pulo do gato, tipo assim, cara, conseguir posicionar a Silock, conseguir criar uma identidade para a Silock? Qual foi o momento e qual foi o maior desafio que tu encontrou nesse meio tempo para poder construir essa marca tão sólida hoje? Olha, Giba, vou chamar de Giba. Todo mundo chama de É, pode. é, é uma boa pergunta, assim, foram vários processos, né? Talvez não tenha tido um específico, assim, que foi a virada de chave total, Uhum. mas se eu pudesse falar qual foi o que mais impactou, realmente foi o negócio da exportação, por incrível Exportação. que pareça. O negócio da exportação foi uma virada de chave que chamou muito atenção, principalmente pelo fato de ser uma marcenaria pequena, com poucos funcionários, né, sem uma grande expressão no mercado, digamos assim. E aí a exportação chamou muito atenção nesse quesito, e obviamente o fato de exportar o produto para outro país nos ajudou a elevar o nível do nosso produto, né? Então a gente fez melhorias internas, compramos maquinário pensando na exportação. Uhum. Então isso, querendo ou não, refletiu no mercado interno também. Então hoje eu tenho essa parte da exportação assim como um dos divisores de água, né? Uhum. E, cara, e aí talvez uma segunda virada de chave onde a gente realmente começou a orientar o nosso esforço comercial para arquitetos, né? Até então a gente sempre vendeu muito para cliente final. Nós éramos a clássica marcenaria que fazia projeto, né? Então o cliente nos procura, indicação, cliente final, a gente absorve, faz projeto e vende o projeto direto para o cliente final. E a gente fez isso, né, a maior parte do tempo de vida da empresa aqui em Balneário foi operada dessa maneira, né? Até que ficou insustentável, literalmente ficou insustentável, porque esse era um modelo de negócio totalmente ultrapassado, né? Você fazia o famoso sem custo, sem compromisso, projeto sem custo, sem compromisso. A taxa de conversão nunca foi alta, né? Nunca foi alta, porque a gente sempre foca em entregar mais do que o contratado. Então, tem coisas que a gente faz de melhoria no nosso produto já, né, no decorrer dos anos aí, hoje até isso está mais latente, mas tinha coisas que a gente fazia de melhoria que o cliente sequer sabia. E aí era uma falha minha como vendedor, né, de não saber passar isso, não saber explicar isso e mostrar isso para o cliente. Mas, e essa falha ainda persiste até hoje. Muitas vezes a gente, por exemplo, você está fazendo um orçamento lá, você perde o orçamento para um concorrente, e eu sequer mencionei para o cliente que, olha, a nossa caixaria da pia é em compensado naval. Aqui todas as gavetas têm o tapetinho emborrachado. Então, que cria diferencial aí, né? Que cria diferencial. E às vezes, né, por falha minha mesmo, a gente acaba não criando essa oportunidade onde eu explico isso para o cliente. Então, isso também vai de encontro aí com o que a gente estava falando desse timing aí de pós-pandemia, né? Dificilmente você consegue trazer o cliente dentro da empresa hoje, né? Então, o cliente está muito digital, manda no WhatsApp, ou quer resolver numa ligação ou no e-mail, manda o contrato. Até assinatura de contrato hoje, cara, é tudo online, né? Faz lá, tira aquela selfie horrível. Então, assim, nem para assinar o contrato você não vê mais o cliente. Hoje é comum, assinatura né? digital. É muito comum hoje você fazer uma negociação, assinar contrato, produzir, montar e literalmente não ver a cara do cliente, muitas vezes. E assim, uma pergunta que até recebi no caminho de vinda para cá, na viagem, algumas pessoas vieram perguntar ali como é que é vender para o exterior? Como é que é vender móveis para o exterior? Cara, tem duas, digamos assim, essa parte da venda ela bifurca para venda para o exterior para um cliente brasileiro e para um cliente americano, né? Então eu diria que tem essas duas vertentes aí. Para um cliente brasileiro, cara, não é um processo de venda diferente, sinceramente, né? Da mesma maneira que você está falando pelo WhatsApp aqui de um cara que mora em, sei lá, Brusque ou Rio do Sul ou né, qualquer outra cidade, você vai falar da mesma maneira que o cara que está em, sei lá, em outro país.
Então, não vejo como o processo de venda ser diferente. Claro, existe a parte burocrática, né, de câmbio, né? Como é que você vai formatar o teu orçamento, como é que você vai fazer a parte burocrática de exportação e tal. Mas o processo de venda em si é muito similar. O cliente brasileiro, ele quer saber aquilo lá, ele quer saber que cor que vai ser, onde é que vai ser espelho, se vai ter LED, se não vai ter. Então, o processo de venda em si não muda muito. Para o cliente americano, arrisco dizer que aí é um pouco mais diferente, porque aí ele não está acostumado com o nosso produto, diferente do cliente brasileiro, né? O cliente americano, ele está acostumado com o padrão de mobiliário, padrão de interiores americano, que são aquelas portinhas almofadadas, né? Aquela cozinha que tem aquele aspecto mais tradicional. Mais antigo. Uhum. O design é o mesmo, se você olhar, cara, se você pegar... De 20 anos e botar é a mesma coisa, Não, não muda. tanto a mesma coisa que se você pegar, vou chutar aqui, 10 incorporadoras ou construtoras diferentes, pegar 10 casas, uma casa de cada construtora, e você entrar na cozinha das 10, você vai ver a mesma cozinha. Você vai ver a cor diferente, mas o desenho, gavetinha, portinha, ou em cima tem aquela coifa mais feiosa, e os aéreos todos desnivelados, né? Então, como o cliente americano, ele não tem o conhecimento do produto europeu e italiano, que é onde a gente espelha muito o nosso produto, né? Ele não sabe. Aí você tem que falar, olha, aqui a gente vai usar a portinha de vidro, aqui a gente vai usar basculante em vez de portinha de giro. Então, esse cliente, sim, você tem que fazer digamos assim, desmembrar a venda em mais etapas. O cliente brasileiro, ele já conhece, ele tá só importando o produto, mas ele já digeriu esse... Sente até mais à vontade, eu acho, né? Sim. Pelo fato do arrojo, né? De questão do design, a própria engenharia já, né? De construção, né? E quando a gente estava conversando ali nos bastidores, ali, falando sobre até a questão de montagem, né? A grande dificuldade de encontrar montadores lá, né? Então, conta um pouquinho, como é que foi a questão tu teve as duas experiências, né? Você falou, né? Isso. De montagem lá e realmente mandar montar os teus colaboradores lá fazer a montagem. Isso, Como é que foi isso? A gente já teve alguns projetos, a gente já trabalhou com projetos bem diferentes, né? Por exemplo, a gente trabalhou em um dos projetos que era um hotel, então era realmente uma venda de volume, né? Foram feitos lá 125 apartamentos, com várias peças, vários itens dentro de cada apartamento. E esse era um projeto que não fazia sentido enviar a nossa equipe por alguns motivos óbvios. Primeiro, porque é muito tempo, né? Você enviar para montar 124 apartamentos, precisava deixar alguém lá, tipo, sei lá, 6 meses, 4 meses para fazer isso. E segundo, porque era um produto de margem baixa, era um produto enxuto, né? Então, o que foi feito? Foi feito uma peça piloto aqui no Brasil, foi pré-montado todo esse apartamento aqui, todos os módulos de cozinha, de mesinha de cabeceira, rack, foi tudo pré-montado para garantir que aquilo ia ser um Lego fácil de montar para quem fosse executar lá fora. E aí foi exportado, se não me engano, 4 containers. E aí esse projeto, sim, foi contratado alguém de lá, né? O próprio empreiteiro que estava fazendo a reforma contratou pessoas para executar essa montagem. Quando o produto é alto padrão, é diferente. É diferente por vários motivos. Tem que ser diferente na embalagem, já tem que ser diferente na hora de descarregar, com mais cuidado. Tem que ser diferente na hora de instalar, na hora de juntar, no tipo de acabamento, o que passa, o que não passa nos olhos do cliente, né? Sim. Então, nesses casos... a nossa equipe já foi algumas vezes para o exterior para fazer montagem, Estados Unidos, Portugal. E aí, claro, a vantagem é que a nossa equipe conhece o produto de cabo a rabo, né? É o feijão com arroz. E tem uma situação que a gente fala aí, né? Que a questão obviamente, tu tem uma engenharia montada, né? Que é meio que vamos dizer assim, tu padronizou boa parte da tua engenharia padronizada, né? Até pelo fato das máquinas que você tem lá hoje, tudo máquinas automatizadas e cria uma formatação diferente, apesar de ser uma estrutura um pouco mais enxuta, mas tem alto rendimento produtivo, né? E hoje é uma das grandes vantagens, né? Essa de questão de ter a engenharia montada. Né? Isso é uma dica que eu dou até para vários, né, empresários do setor,
independente do tamanho da tua empresa, né? Isso é algo que, quanto antes você conseguir padronizar a sua engenharia, né? Mais habilidades você vai criar em cima disso, mais ágil você vai ficar, né? E você vai conseguir lapidar, principalmente questão de custos, né, Exato. Samuel? Então, tu consegue ajustar a questão de a parametrização, a questão de custos, volume produtivo em si, daí tu consegue mensurar Tempo, né, cara? tudo. Tempo, eu tenho essa impressão de que ainda a questão de tempo e questão de energia, o quanto de energia você coloca em cima de um projeto, para mim, hoje, talvez mais importante do que o custo. Por exemplo, aquela história, se você tiver que botar uma lateral a mais, mas isso não precisar gerar um problema na montagem, não gerar um problema de como é que o marceneiro lá embaixo vai parafusar ou vai montar, vale a pena você gastar um pouco mais de material e acelerar o processo em si, né? Então, quando você padroniza, né, os teus processos dentro da empresa, você minimiza a questão de dúvidas, né? É menos gente sem saber o como fazer, é menos dúvida na montagem, é menos ligação para dizer, aqui não deu certo. Então, a padronização, para mim, é mais importante pelo tanto de tempo que ela economiza na operação, né? E principalmente a questão que você vai exportar, né? Exato. Tu precisa trabalhar isso aí. Não tem como exportar se não tem algo padronizado. Ou seja, até tem, mas a bagunça que vai dar, o trabalho que vai te dar para fazer tudo isso, né? Porque acredito que você tem que criar até um manual de montagem, né? Quando alguém de lá vai montar, você tem que montar e traduzir o manual e deixar isso tudo muito bem redimensionado, né? Isso na nossa primeira experiência, que foi talvez a mais complexa, não só por ser a primeira, mas por ser exatamente o meio desses dois cenários que eu falei, né? Então, tem o cara, o montador de lá, que vai montar alto volume, que é a repetição, são projetos iguais, então o cara monta um, se bate, o segundo ele já melhora, do terceiro em diante vai embora. Se vira. Existe o customizado, que daí geralmente a gente gosta de mandar a nossa equipe, pelo menos alguém da nossa equipe para supervisionar e orientar. E a nossa primeira exportação caiu bem no meio, que era um produto extremamente customizado, porque aí a gente fez questão de vender um projeto muito customizado para a cliente, era uma cliente americana, e ela contratou o empreiteiro que fez a reforma do apartamento para fazer a instalação dos nossos móveis. E aí, nesse caso, sim, a gente fez esse manual aí, que foi bem complexo, porque aí... É detalhe. É detalhe, assim, até questão de mão amiga, onde vai a mão amiga. Então, assim, muito detalhe, muita LED, muito sistema diferente que lá eles não que eles não usam nos Estados Unidos, mas as empresas de móveis básicos nos Estados Unidos não usam. Então, sistema HF da Bloom, essas portas bipartidas, né? Cara, você conseguir tentar explicar para o cara como é que ele tem que instalar é muito difícil. Então, esse foi o nosso desafio maior, né, nessa primeira exportação. E, no final das contas, o cara não deu conta e a cliente falou, Samuel, preciso de ajuda. E aí, ela se disponibilizou a pagar uma passagem para a gente ir lá e finalizar a montagem junto com o empreiteiro. Mas realmente era um projeto fora da curva, assim, do nível de detalhe. Era um projeto igual os que a gente faz aqui. Então, tinha muito detalhe envolvido, assim, né? E aí, para ele montar coisas que ele não tinha conhecimento, a gente já imaginava que podia acontecer, né? E assim, que eu vejo, assim, a primeira empresa a primeira empresária que eu converso aqui que está trabalhando com exportação. Então, muitos têm essa dúvida, assim, como é que eu consigo me posicionar para eu ficar visto no exterior? Qual que é a dica que tu assim, pô... Cara, hoje tem vários programas, né, do governo que estimulam exportação. Um dado interessante, é um dado que eu já tinha repetido talvez há um ano e meio atrás, e por coincidência, acho que 2 semanas atrás, esse dado saiu atualizado pelo Brazilian Furniture, né, que é um dos órgãos que, digamos assim, monitora as exportações do Brasil. E o Brazilian Furniture, especificamente, é voltado para móveis de madeira e colchões, né? O Brasil, ele se não me engano, posso errar aqui a posição agora, mas ele é o 26º país maior exportador e ele é o 6º maior produtor de móveis do mundo.
Então, é o sexto maior produtor, 26º Maior maior exportador. exportador. Ou seja, a gente produz muito e exporta pouco. Exporta. E os países lá fora, eles têm um déficit de consumo de imóveis, né? Então, realmente é porque a gente não tem a cultura de exportar. Por esse motivo, voltando à pergunta, o governo tem esses programas que é para estimular realmente empresas a exportar, né? E aí, um dos programas que eu aderi muito cedo foi o Brazilian Furniture e a Apex Brasil. Brazilian Furniture e a Apex Brasil. Que eles andam meio em paralelo, né? A Apex Brasil hoje é onde a gente tem, digamos assim, o nosso endereço virtual nos Estados Unidos, né? Então, hoje, quem entrar em contato conosco ou enviar uma carta vai para esse escritório, que é um escritório do governo, né? A gente paga uma mensalidade lá para o pessoal fazer essa gestão. E o Brazilian Furniture é o programa que estimula mesmo rodada de negócio, encontros. Então, todas essas feiras, por exemplo, a gente teve a Formobile agora, tem a Móvel Sul, praticamente todas as feiras do segmento de imóveis, se você fizer parte desses programas, você vai ter acesso, vai ter oportunidade de sentar frente a frente com 5, 6, 10 compradores de imóveis internacionais. Então, esse é uma das vertentes. Para o nosso segmento, como é um produto alto padrão, eu participei muito dessas rodadas assim e nunca consegui encaixar, porque o nosso produto ele tem um valor agregado alto e um volume pequeno, né? Então, hoje eu digo que 100% dos nossos clientes lá fora são indicação. O primeiro foi o mais complexo de todos, né? Para conseguir o cliente, para fabricar, para exportar, foi tudo o processo mais difícil. Só que foi desse primeiro que ramificou para todos os outros, né? Olha que interessante, né? Mais uma vez, trabalhando dentro da característica do sob medida. O famoso boca a boca. O boca a boca, exatamente. Por isso que eu digo, o processo de venda, ele não existe uma fórmula assim, se você vai expandir, a gente está abrindo uma operação no Mato Grosso também. Então, tudo que a gente está fazendo no Mato Grosso é o que a gente fez nos Estados Unidos e é o que a gente fez aqui em Balneário antes. É a mesma, assim, faz bem feito, entrega mais do que prometeu. Aí, como é que é? A fofoquinha vai para frente. Aí repete. Então, é mais ou menos assim. Claro que tem barreiras, né? Se for um cliente americano, eventualmente tem a barreira da língua e tal. Mas esse projeto de exportação que eu te mostrei hoje lá, ele é literalmente uma indicação de um cara que a gente conheceu há 6 anos atrás. Então, você vê, um negócio que foi plantado há 6 anos atrás, lá um relacionamento, deu uma indicação que agora a gente efetuou uma venda. Então, cara... Relacionamento. Não é a maneira mais eficiente, né? A gente sabe que não é... Se você for fazer um esforço comercial, se for colocar um vendedor, se for fazer um marketing direcionado, uma revista, ou vai fazer... sei lá, vai participar de um encontro de arquitetos. Existem maneiras mais rápidas e mais eficientes, mas nós, como empresa pequena, a gente fez sempre da maneira mais barata. Como é que a gente pode fazer com o menor custo possível? Sim. Até para eliminar um pouquinho desses obstáculos, né? Porque dos intermediadores, né? Porque isso acaba encarecendo, né? Difícil ver como exportar e como também importar, né? Quando a gente estava conversando sobre o mercado automobilístico, né? Cresceu muito. Principalmente aqui na nossa região, na região aqui em si, né, no litoral, Balneário Camboriú, a gente vê que tem muita importação. Né? E é o interessante, assim, que tudo parte desde o princípio da organização que você teve lá dentro, lá, saber encaixar as pessoas certas, entender do seu business, entender, né, realmente, e assim, no que eu vou ser bom realmente, né? Então, e você atacou muito forte, assim, ó, eu trabalho no meu comercial, tendo parcerias com alguns arquitetos, oferecendo um produto mais premium, né, colocando já algo, tipo as ferragens XYZ das marcas, tal e tal, né, para começar a provocar trazer esse desafio para dentro de casa, né, para conseguir consolidar, conseguir treinar o time, para a partir disso, agora eu posso dar o próximo passo. Então, eu vejo que acontece em alguns pontos, né? Em algumas mentorias que eu já fiz e né, que eu venho vendo assim, ou tem falta de informação, as pessoas acabam pulando algumas etapas.
né? E dentro do setor não tem como pular, né, cara? Tu tem que construir essa base sólida, tu tem que escrever o manual da tua empresa. Né, para conseguir criar punch e ficar, né, ter uma robustez ali, e agora eu posso dar o próximo passo, posso arriscar. Até aquela questão que a gente falou, a questão dos custos ali, né? Tem um centro de custos direcionado para você, no caso, tirar uma fatia lá do teu LL lá, né, do teu líquido, para poder investir em conhecimento. Exatamente. Então, é uma grande preocupação, né? E é um grande ponto hoje que a grande maioria não se preocupa. Né? Então, assim, e na busca incessante do conhecimento. Então, porque assim, o mercado, às vezes a gente acha que põe uma barreira gigante que, pô, é difícil exportar, pô, é impossível. Não. Realmente não é. Se você pensar efetivamente no que a gente estava falando, a negociação, né? Se você tem um contato nos Estados Unidos, é melhor ainda, se você já vem... Porque hoje, falando bem sinceramente, cara, não é impossível você conhecer alguém que está morando lá, né? Ou você ter um contato que pode te indicar, alguma coisa assim. Então, essa barreira do cliente você consegue driblar de maneira relativamente fácil, né? Até considerando o que a gente falou, que pegar ali Orlando, Miami, né? Tem muito brasileiro, enfim. E a questão burocrática também não é um grande problema, porque hoje tem empresas, se você pegar um agente de carga, você vai pagar talvez um pouco mais caro aí, vamos supor que você poderia fazer uma exportação por $5.000, você pagando 6,5, você pega um agente de carga que vai fazer tudo para você. Então o cara vai pegar um despachante aqui, vai pegar um despachante no destino, vai fazer a liberação da carga, você faz lá uma procuração para ele, e esse cara vai ter, digamos assim, poderes para liberar a carga e fazer todos os trâmites burocráticos. Então, de novo, talvez fique um pouquinho mais cara a operação da exportação em si, mas, poxa, para quem não tem conhecimento, você tem uma pessoa que vai desenrolar o processo inteiro, né? Então, realmente, é como tudo na vida e como tudo no nosso segmento. O primeiro é o mais difícil e depois que você faz o primeiro, cara... Vai aprendendo, vai lapidando. Tudo, exatamente. Mesma coisa que montar uma ferragem. Vai montar um HF, primeiro você se bate, depois que você aprendeu, vai embora. E se surgir um móvel laqueado para mandar para lá? Qual que é sabe do grau de nível de exigência do laqueado e do perigo que é isso? Quase que um produto perecível, né? Como é Cara, que... Já ocorreu isso ou não? Olha, deixa eu pensar, laqueado? Eu acho que não. Mas vou te dizer assim, volto de novo na história de Mato Grosso, né? Hoje, para você ter uma ideia, os projetos que a gente está operando no Mato Grosso são enviados de Balneário Camboriú para o Mato Grosso em container também. Então, cara, não existe diferença. Você mandar para o Mato Grosso e mandar para os Estados Unidos, não existe diferença assim de como é que você vai embalar, qual que vai ser o... É a mesma coisa, entendeu? O produto entra no container do mesmo jeito, chega lá do mesmo jeito. Então, assim, a gente, por exemplo, usa essas portas laqueadas, assim, em frente de gaveta, terceirizadas de uma empresa do Rio Grande do Sul. Então, assim, eles já mandam do Rio Grande para cá, já é um frete tão turbulento quanto um frete internacional, entendeu? Então, se o produto já vem bem embalado o suficiente para não ter avaria, vai embora. Dali para frente porque não tem margem de erro, né? Não tem margem de erro. Você vai mandar para Miami lá... Ah, tá. Nesse sentido, se diz daí de não ter recurso lá para... exatamente, que não tem retoque, daí ferrou. Não, isso aí extrapola o laqueado, vai. Isso aí se estende para qualquer outra coisa, né? Eu já passei por isso algumas vezes. Vou citar algumas aqui. Já teve exportação que a gente exportou uma casa inteira e depois que lacrou o container aqui, o container saiu da fábrica, a gente lembrou que não tinha ido a cabeceira estofada. Nossa. Pensa no desespero. Lá um frete... Cabeceira dessas grandes formatos, né? Sim. Cabeceira grande. Aí pegamos a cabeceira, dividimos em duas, fizemos um frete aéreo. Teve vezes que a gente chegou lá, estava montando um roupeiro de porta de correr, colocamos a ferragem nas portas lá, os kit dominos, e não foi o trilho. Nossa. Tivemos que mandar o trilho daqui para lá em frete aéreo. Então, assim,
problemas vão acontecer, isso não tenha dúvida, né? Então, você vai criando... Mas não é impossível, não é impossível de conseguir resolver. Não. Então, acho que hoje E aí a vantagem, né? Esses projetos, geralmente fora do Brasil, óbvio que você tem que trabalhar com uma margem, né? Você já tem que ter uma margem na hora de fazer o câmbio ali do teu orçamento, tem que trabalhar com uma margem também para cima, porque a gente tem essa variação. Então, assumindo que esses projetos sempre têm uma margem de lucro mais saudável do que os projetos nacionais, cara, teve um problema, resolve, paga o frete aéreo e... eu digo até assim, em nível de proporção de percentual, né? Não valor percentual, a questão da lucratividade fica dentro do que a gente convive aqui hoje ou ela é um pouquinho mais desnatada? Cara, não, é melhor, né? Melhor, com certeza. Gira em quantos por cento, mais ou menos? Cara, assim? eu diria que assim, ó, você consegue trabalhar aí com uns 15 a 20% a mais tranquilamente. Tranquilamente. Principalmente se pega uma época de câmbio alto, assim, né? Porque quando você fecha um contrato com o cliente, né? Quando você negocia e você bate o martelo com o cliente, você negocia um preço X. Certo. Né? Então, geralmente a gente já negocia com câmbio defasado para que se o câmbio cair, a gente não perca dinheiro. E geralmente, se cai, não cai tanto assim a ponto de, né, você ter prejuízo. A margem. Mas aí você pega uma época que nem agora, que pega o câmbio alto, literalmente você vendeu aquilo, o mesmo contrato que você vendeu, tudo que o câmbio sobe é margem a mais. E parece besteira, mas, cara, essas alta do câmbio ajuda muito, assim. Realmente é um complemento de receita, digamos assim, melhor, né? Muito bom. Só que tem que amarrar em contrato, né? Tem que deixar tudo muito bem detalhado para não correr o risco, né? A questão de câmbio a gente não amarra em contrato porque, na verdade, isso não faz... não faz sentido. Isso não interessa ao cliente, entendeu? O cliente, ele tá comprando em dólar. Quando você vai fazer uma venda, você faz a venda em dólar. Você nunca, Exato. Né? Então, o cliente ele não quer saber se o dólar subiu ou caiu, né? Se você conseguiu vender, é porque para ele fez sentido aquela taxa que você cobrou. Mas aí, além disso, o que a gente falou também, tem a questão de incentivos do governo, né? Então, você paga, além de ter uma margem melhor, você ainda paga menos imposto vendendo para fora do que vendendo no mercado nacional. Né? Olha só que interessante isso. Né? Se você trabalha, por exemplo, no Simples Nacional, vou chutar aqui uma alíquota de 12%, né? Se você fizer o mesmo projeto para exportação, você paga 6%. Então, é metade do imposto. Quando esse produto entra nos Estados Unidos, também não tributa. Tributa lá 0,00 alguma coisa. Então, assim, tem muitos benefícios, né? Realmente, a empresa que quer fazer tem que colocar energia, né? De novo, para o primeiro, pelo menos, né? Sim. Tem que pôr energia, porque o cara, eu admito, fiquei algumas noites sem dormir. E aí, tudo é passível de problemas, né? Sim. Mas uma das vantagens e uma das recomendações que eu faço primeiro, a gente criou um relacionamento muito bom com o nosso primeiro cliente, né? Então, assim, eu fiz uma proposta, nossa primeira exportação, fiz uma proposta que era irrecusável para o cliente. A gente vendeu um projeto lá sem margem, basicamente, sem margem de lucro, né? Ia ser no custo mesmo. E fazendo isso, eu consegui fazer com que o cliente assumisse todo o custo da exportação, da logística, né? Então, basicamente, eu aprendi a fazer a logística gastando o dinheiro dele. E, de novo, a questão de entregar mais do que foi contratado, né? Eles nos contrataram lá para fazer a parte do mobiliário e a gente ajudou fazendo, cara, escolhendo que torneira, qual a cuba que ela ia usar, qual é o piso. Ela fez uma reforma inteira, né? Sim. Quebrou gesso, trocou piso. E eles terceirizam tudo, né? Esses serviços assim, eles não tem essa... Não é igual que a gente gosta de ir lá no local ver, escolher, né? Lá é engraçado porque lá eles têm os general contractors, que seriam basicamente os empreiteiros, né? E lá o empreiteiro que é contratado, ele faz tudo. O mesmo cara que faz o piso é o cara que quebra o gesso, que faz o gesso, que monta os móveis, que faz elétrica, que faz hidráulica. Então ele tem a equipe dele, é como se fosse uma mini construtora. Mas é um cara que é responsável para fazer tudo isso, né? E aí, como esse empreiteiro que ela tinha contratado
era um cara mais simples, assim, até porque ela queria manter o custo da reforma dela enxuto, né? Que aí casou com uma luva, porque a gente estava vendendo a preço de custo. A gente se propôs a acompanhar esse empreiteiro, que era americano também, e assim, também orientar ele, ó, vamos escolher esse aqui, vamos escolher, né, qual é o tom do piso para combinar com o mobiliário. Então, toda essa parte aí na época também foi o Eduardo que, né, com essa veia criativa que foi mais ou menos orientando a cliente. Cara, não tem... esse é o cenário ideal. Acho um cliente aí, venda a preço de custo mesmo. Eu quero até te fazer uma pergunta. Primeiro, antes eu quero... Abre para perguntas pra gente ali. Pode escrever ali no meu... Abre perguntas. Tu acha que faz sentido ter uma base lá futuramente? Faz sentido. Pô, para quem tem intenção de investir, cara, o mercado lá é borbulha, né? Borbulha e está saturado de empresas ruins, que não entregam, ou que entregam pela metade. Tem a mesma fama que todo lugar, fala né? aqui. Todo lugar. Infelizmente, todo lugar. Olha só. Esse cliente que a gente foi ano passado, também é quase que padrão. Todos os clientes que a gente faz, a gente acaba criando um vínculo ali e acaba ficando amigo. E aí a gente visitou outras casas ali no condomínio. Cara, o que tinha de empresa, de clientes assim, esse aqui empresa veio fazer aqui, cara, mas umas coisas assim gritantes, sabe? Os ripados que não encontrava, fresta, umas coisas assim realmente gritantes, assim, de nível de produto assim bem baixo, sabe? E os caras estão lá, estão vendendo. E tu vê, né? A gente vai já vai pro berço europeu, principalmente na Itália, né? O berço do design, né? Você vai para lá já, tudo é tudo levado nos mínimos detalhes. O nível de exigência. E agora, puxando para nossa região aqui, né? Que tem uma característica muito mais aguçada, né? Você vai entregar um ripado que não dá os encontros e o cara manda arrancar tudo fora. Não, aqui o cliente brasileiro, os nossos clientes aqui, a nossa região, não tenho conhecimento se é assim no Brasil inteiro, mas a nossa região aqui, os clientes são muito detalhistas, né? E o cliente brasileiro, ele tá acostumado com coisa boa. Coisa boa. Principalmente esses clientes alto padrão, né? Ele quer te socar no preço lá tal e quer algo que, né? Ele quer o top. E aí, às vezes, se não é o cliente, é o próprio arquiteto que está lá para fazer esse pente fino e manter o nível de qualidade esperado, né? Então, por isso que a gente até tem essa questão de ter uma conversão baixa, porque a gente sabe que, cara, não adianta brigar no preço, porque o cliente e o arquiteto, eles estão com a expectativa de receber o melhor produto possível, com o melhor atendimento possível, e a hora que ele te ligar, você vai ter que atender. Então, assim, não adianta se você achar que, eu vou matar um desconto aqui agora, mas vou dar eu consigo economizar em algum lugar. Não economiza porque vai dar BO. Tem que entregar top. Exatamente, é 100%, né? E acredito que isso seja um dos motivos onde que trouxe a Silock até aqui, né? Então, trabalhar essa questão do próprio branding, né? Da própria marca, conseguir posicionar tudo isso, né? E hoje tu atua no mercado de alto padrão, né? Isso. É o que a gente está cada vez mais aí buscando, né? Essas parcerias com os arquitetos. Hoje a gente entende muito que o arquiteto é o nosso cliente, né? O arquiteto, muitas vezes, já um arquiteto que tem relacionamento com a nossa empresa, ele mesmo consegue vender o nosso móvel para o cliente, né? Ele consegue explicar. Muitas vezes o cliente já tem aquela linha de confiança com os arquitetos, né? Então, você trazer o arquiteto para perto e provar para o arquiteto o valor do teu trabalho é muito importante. Então, hoje, por exemplo, uma das nossas estratégias, até faz parte do nosso discurso de venda, é falar para o arquiteto, para a arquiteta, que a gente está lá para ajudar a solucionar os problemas antes que o problema chegue nela. Exato. Porque mais uma dica aí, gente. Se você está em obra e aí tá lá o eletricista e preciso fazer cara, vamos tentar resolver aqui. Você só leva para o arquiteto realmente se não tiver, né, como. Mas se você puder solucionar antes ali,
ponto para você. Essa seria uma vamos dizer assim, a pergunta mestre, né, na verdade, né, que a gente vê hoje da grande maioria, que é assim, a dificuldade de conseguir agregar valor ao seu produto. Né? Então, isso é uma coisa que a gente fala, a cada podcast a gente conversa sobre isso, né? E quando vem essa pergunta para mim, eu devolvo a pergunta, assim, ó, com quem você está competindo? Exato. Né? Já para poder, se eu comparar o meu produto com um produto que seja condizente com o que eu estou oferecendo, né? Esse é uma das grandes dificuldades, né, que as pessoas têm de sair do local inicial, de onde se encontra no momento, para dar o próximo passo, né? De mostrar e trabalhar esse brand. Então, acredito que sim, vocês trabalharam muito, né, em cima dessa, né, hoje nessa manhã. Vem trabalhando muito, né, mas assim, o que hoje tu falaria assim para uma pessoa que está tendo essa dificuldade de posicionar? Eu acho que é relacionamento e atendimento. Relacionamento e atendimento. Então, por exemplo, hoje, para uma empresa, para uma marcenaria ou para uma loja, se posicionar como com alto padrão, dizendo que eu uso Bloom, ou eu uso Graz, ou eu uso LED e tal, é uma fração muito pequena, porque o produto, hoje a ferragem ela já diluiu, todo mundo tem acesso, então hoje isso não é mais exclusivo teu, né? Então a gente até usa lá, estamos usando o pé axlo da Hafele, estamos usando a caixeirinha compensado naval nas áreas molhadas. É um diferencial, mas isso é uma fração mínima. O que realmente posiciona é o relacionamento. É você estar lá, mostrar para o cliente e para o arquiteto que na hora da montagem a pessoa que toma a decisão também está lá junto. Treinar a equipe, e eu bato muito nessa tecla lá com a nossa turma também, para entender como se comportar dentro do apartamento, o que um cliente de alto padrão espera quando a tua equipe chega. Cara, não quer o rádio ligado no último volume, não quer o cara comendo um sanduíche sentado na cama do cliente. Parece básico, mas, cara, realmente treinar nesse sentido de... E isso eu falo porque já teve vários clientes que elogiaram a nossa equipe, né? Nossa, realmente a equipe de vocês é muito boa, equipe de montagem, equipe de projeto. Então, isso cria valor. Quando o arquiteto entende que o trabalho dele vai ficar mais fácil ou que a gente vai absorver uma parte do trabalho dele, né? Sem criar desgaste. Criar um outro problema para ele, Sem né? criar outro problema, ele prefere. E aí, basicamente é isso, cara. É atendimento. Hoje, vamos ser bem sinceros que o produto que a gente entrega, muitas empresas entregam, né? O produto só não é uma parte da equação só, né? O que eu sempre costumava falar, né? Até porque tá vindo agora o mundo da terceirização, né? Então tá... Até, inclusive, tem até uma curiosidade, né? Até para abrir para as pessoas aqui, porque por mais que você tenha um parque fabril, né, bem conceituado, você terceiriza também, né? Terceirizo também, exatamente. Então, explica um pouquinho, antes de eu falar ali, explica um pouquinho assim, o porquê que tu terceiriza também, o que é o... Hoje a gente, enfim, a gente iniciou essa parte de terceirização com as coisas básicas, né? Por exemplo, a gente iniciou terceirizando tudo que era laca. Então, tudo que é peça laqueada, primeiro a gente fazia as portas e as gavetas dentro da fábrica, aí se precisasse usinar, usinava, e aí depois terceirizava só a parte da pintura. Depois a gente entendeu que existem empresas, na verdade, que são especializadas em fazer as portas almofadadas ou usinadas já com uma laca num padrão até mais alto. Então a gente pegou um projeto laqueado, toda a parte de laca já vem terceirizada. Parte de alumínio, a mesma coisa, né? Tem empresas que às vezes estão lá fazendo suas portas de alumínio e tal, mas isso limita catálogo. Então a gente começou a terceirizar essa parte terceirizada. Em algum momento a gente entendeu que, inclusive foi nesse projeto de exportação de volume ali, a gente entendeu, cara, a gente fechou 124 apartamentos. Vai ferrar tua produção lá. Não tinha como. Hoje, isso eu falo abertamente, 124 apartamentos, ou 125. 5 a gente fez. 120 foram terceirizados. Então, assim, terceirizar corte, laminação, furação. Claro, isso existe N indústrias hoje que fazem isso, né? Então, de novo, hoje tem uma vertente que quando é um móvel extremamente simples, que né, não é o nosso, digamos assim, o nosso carro-chefe, mas
que a gente consegue terceirizar usando maquinário, né? Existem empresas mais bem estruturadas, com maquinário mais tecnológico que a nossa, a gente fala isso sem vergonha, né? Sim, sim. E aí a gente traz para dentro o projeto ou o produto que é mais customizado, que requer aquele acabamento, que precisa fazer alguma coisa manual, uma atenção maior, um nível de customização maior. Então, hoje eu diria que aí talvez 85% a gente produz e 15% é terceirizado hoje. E a gente entende que é o futuro, né? Hoje tem empresas que são 100% terceirizadas. Isso a gente tem a consciência que talvez não alcance pela natureza do produto, pelo DNA ali dos produtos assim. Mas, cara, e de novo, né? Para você fazer uma boa terceirização hoje, você tem que ter uma boa equipe de projeto, né? A terceirização é o que vai dizer se é boa ou não é só a qualidade do maquinário, do acabamento da máquina que está disparando peça lá. É a qualidade da engenharia, de como é que isso vai ser instalado, de como é que isso vai ser montado. Isso eu volto a dizer, porque assim, eu fiz aí há uns 2 podcasts aí atrás, a gente conversou muito sobre terceirização. E tinha uma empresa aqui, né, do Thiago, da Mobid lá, ele terceiriza, vamos dizer assim, 90% da produção dele. Olha só. Só que o cara montou toda a engenharia dele. Exatamente. Ele é um engenheiro, né, e ele neutralizou tudo. Ele pegou e montou aquele escopo, montou o que deu de padronizar, padronizou. E o que tem que ser feito dentro de casa, ele faz dentro de casa. Só que corresponde a 10, 15%, né? Como é hoje em dia, né? A questão da grande maioria das empresas, né? Então, a questão da personalização em si, que vai ter alguma coisa curva, né? Aquele balcão trocador lá que se for, quebrou o 45 para não machucar a perninha do bebê e tal. Então, ou seja, não é toda hora que vem um projeto daquele lá, né? Então, é uma coisa mais específica. Só que para ganhar robustez, para ganhar velocidade, né? E também ter aquela questão da inteligência do mercado aí, né? Porque assim, que ele falou assim, pô, hoje eu não sou do ramo moveleiro, como ele falou, né? Se eu for querer crescer, né? Começar a atingir números expressivos em faturamento e tal, consequentemente eu vou ter que aumentar meu efetivo, botar tecnologia, mas consequentemente eu vou ter que botar efetivo. Né? Ou bons marceneiros ou bons operadores. Mas assim, investir em máquinas, eu vou investir alguns milhões para poder ter uma fábrica expressiva para poder inibir a mão de obra especializada. Né? Ou o cara fica refém. Né? Daí o cara não dorme mesmo. Né? Mas hoje a maioria ainda dos nossos projetos é o contrário. Que nem você falou ali, às vezes tem o móvelzinho que sai com o cantinho ali, que né, às vezes é um pedido especial naquele projeto. Hoje a maioria dos nossos projetos tem os pedidos especiais. Olha só que interessante. A maioria do que a gente produz hoje realmente não daria para dizer assim, vamos projetar e terceirizar 100%. Não... que a gente ainda está com a gente tem cultivado o relacionamento com esses arquitetos, né? Então, são coisas bem específicas, assim. Você criou como uma estratégia hoje para poder vender, tipo uma estratégia comercial isso? Não chegou a ser uma estratégia, foi no automático. Foi no automático, o fato da gente estar sempre solucionando e tal, então... foi no automático, assim, a gente fez... Ou seja, o mercado começou a te condicionar isso, né? Exatamente. Pô, que bacana, cara. Então, E é interessante que são particularidades, né? Eu falo assim, dentro do setor moveleiro ele é muito flexível, porque existem diversos nichos de produção e de produto em si, dentro de um setor só, né, cara? Então, o setor seriado, o setor personalizado, modular, né? E cada um com a sua estratégia para poder conseguir atingir. E olha só como ele é pulverizado e como é grande esse mercado. Não, e muda, né? Muda hoje, eu tenho falado, se você pegar hoje um contrato, a gente tem o costume de vender junto nos nossos contratos a parte de iluminação em LED e a parte de serralheria, às vezes alguma coisa de espelho, estofado também. Se você pegar um contrato de interiores hoje, cara, metade é madeira, a outra metade são periféricos. Os agregados. Serralheria, muita serralheria hoje, né? Então, assim, o que eu digo, para você fazer um projeto de sucesso,
você tem que já ter uma equipe boa desde a parte de projeto, de desenvolvimento, de detalhamento, de pensar nas soluções ali, porque muita coisa nem passa na marcenaria, entendeu? Já é a marcenaria que quando chegar a serralheria da adega já tem que casar, e daí vai ter que casar com a quantidade de iluminação de LED que foi enviada, com o número de reatores, então tudo isso se pensa na engenharia, no detalhamento, né? A marcenaria hoje é só de nome, porque metade da marcenaria hoje não é madeira, né? Não é madeira, exatamente. Vidro. Vidro, metalon, Ou seja, olha só como o design, como o arrojo de tudo isso aí, isso além de agregar, dá muito trabalho, dá, né? Mas assim, como tu consegue agregar valor ao teu produto? Né? Isso é o que a gente falou anteriormente, a dificuldade que as pessoas têm hoje, né? E estar no convencional, fazer aquela... Né, ou seja, aquela cozinha básica com perfil puxador básico e tal, realmente vai bater cabeça. Né? Então, realmente começar a se trabalhar a parte da inteligência da fábrica. Né? Então, ou seja, a inteligência comercial para poder se posicionar, marketing, movimentações, parcerias, saber como vender seu produto de fato, né? E também a parte da engenharia. Que também é um fator primordial, né? O PCP e a engenharia de produto tem que estar sincronizadas ali, porque é muito desafio. Agora vamos supor ali, você pega ali 125 apartamentos. Vamos supor ali que de 125, 20 de um, 30 do outro, 40 do outro. Ou seja, começar a botar particularidades aí no meio. Né? Como é que tu vai, se tu não tiver algo padronizado, algo que ponha tudo dentro de um eixo... Quase que modular, né? Exato. Como é que tu vai sintonizar os custos, criar o centro de custos exato, já que a margem é baixa por causa do alto volume, né? Se eu não sincronizar tudo isso, olha só o tamanho do problema que eu posso causar. Né? Você olha lá, tem um número, valor X, pô, vendi por X, mas... O LL lá no finalzinho, o que realmente sobrou de tudo isso? Esse projeto aí do hotel é aquela história. A gente gosta de tentar sempre trazer a solução para o cliente, né? E às vezes a gente erra. Várias vezes a gente erra, não às vezes, né? Tem que... Vamos incorporar o erro. Sim. Então o cliente, mas e quem sabe você me manda todas as pedras aí dessas 120 cozinhas aí, manda. Cara, vamos mandar. Mandamos todas as pedras das cozinhas lá, cozinha, banheiro, e mandamos os tampos em pedra e os rodapés. Certo. Todos os rodapés chegaram quebrados. Todos. E agora? Não sabia, nós não, né? Primeira vez mandando pedra, imagina, né? A gente não assentou os rodapés lá. Cara, engole o choro, tive que comprar todos os rodapés com um marmoreiro lá, né? Com uma marmoraria de lá e pagar. Tem que resolver, não adianta, pronto. chega lá, that's it. Isso aí mesmo. That's it. Compramos, pagamos, e aí o que aconteceu? O cara que nos contratou para esse serviço nos indicou mais 3. Entendeu? Então, assim, não adianta, tem que resolver, tem que engole o choro, resolve. Só que, desse detalhe, né, surgiram já, mais uma prospecção de uma forma voluntária. E é engraçado que, assim, quando dá os problemas, as pessoas já ligam naquela, não vou dizer ofensiva, mas já, não, porque quebrou. E aí, quando você já vem assim, diz assim, não se preocupe que nós vamos resolver, se precisar nós vamos fazer e pagar, você desarma completamente o outro lado, né? Então, aí já muda, aí ele já fala, não, mas peraí, vamos ver o que dá para aproveitar, tem essa parte mais fina aqui que eu posso cortar, aí já muda. Então, assim, não tem como dar errado se você está sempre disposto a fazer o melhor, o teu melhor. Com a boa intenção, né, Samuel? Exato, madeira transparente e para frente. Porque assim, acredito que isso seja tão desafiador quanto vender alto padrão aqui no Brasil. Né? Se você atender um arquiteto que já tem renome, né? E você vai, né? Obviamente você já atendeu pessoas aí que, né? Pessoas famosas, né? Pessoas que já têm expressão aí, né? No mercado. E você se dá como tá se prontificando, mostrando clareza, que o pessoal cria um bloqueio, assim, mas vender para tal coisa, para tal pessoa, não sei o quê, vou pegar aquele arquiteto, não sei...
Cara, se você tiver isso estruturado, começar do zero, vamos botar a bola no chão, começar a estruturar, montar a tua engenharia, deixar a tua engenharia redondinha, montar um centro de custos, analisar teus custos, construir, olhar para dentro de casa, ver que realmente você vai dar conta de absorver tudo isso, não tem como dar errado. E é o grande ponto que a gente vê ainda também nesse meio tempo, é das pessoas quererem absorver o mais que pode entregar. Né? E dele acaba quebrando, porque vem reclamação, vem o teu saque, né? Se tiver teu reclame aqui vira um depósito de itens, né? Então, assim, uma das coisas que a gente fala bastante hoje, que a gente recomenda, né? Para todos os empresários, para todos os empreendedores dentro do setor, analisar, vamos trabalhar a inteligência da fábrica mesmo, vamos olhar nos bastidores, olhar para dentro de casa, ver o quanto que a gente está apto a poder absorver todo esse mercado, né? Que é muito desafiador, tem muito mercado, existe uma carência gigante, né, Samuel? Existe, com certeza. Né? Existe um mercado gigantesco e assim as pessoas reclamam que, principalmente agora nessa época do ano, começa a acelerar tudo, né? Até a questão do prazo de entrega, conseguir alto volume, né? Que, se eu tenho condições hoje de produzir pelo menos um apartamento por mês, cara, tem que ser, claro, com o teu cliente não adianta querer trazer mais problema dentro de casa, porque você não vai conseguir. E uma coisa que às vezes o cliente final, né, principalmente não absorve muito, é que assim, até postei no nosso Instagram esses dias. Cara, falta 4 meses. Daqui 4 meses tá todo mundo em férias coletivas. 4 meses para um projeto grande, um apartamento inteiro, não é nada, passa muito rápido. Passa rápido. Então, assim, tem cliente que, vou pensar, ainda tá pensando, tal, nós já estamos entrando em agosto. Cara, claro, a nossa realidade é diferente porque a nossa empresa é pequena, então a gente infla muito rápido, né? A gente satura a produção muito rápido também. Mas eu arrisco aí, mais 30 dias, 60 dias, acaba o ano, cara. Acabou. Você não consegue mais entregar, não consegue mais pegar, e aí é uma pena, né? Exato. Daí vem a questão de terceirizar, para que é uma válvula de escape, porém, tua equipe de montagem tem que estar alinhada com isso. Fica gargalado, né? Tem uma pergunta aqui do Padilha. Como lidar com a questão de mão de obra, já que está escasso no mercado? Essa é a pergunta de ouro, né? Essa é a pergunta de ouro. Cara, como é que vocês lidam lá hoje com isso? Esse é um dos pontos que eu tenho bastante... eu sou muito satisfeito com a nossa equipe. A gente tem várias pessoas lá que estão trabalhando bastante tempo já na empresa, que é uma coisa difícil, né, de ver hoje. E, de novo, a gente tem digamos assim, um volume não tão grande de produção, então a gente tem os nossos montadores fixos lá, a gente tem os nossos parceiros que às vezes já montaram outros projetos para nós, então já conhecem o nosso produto, né? E a gente tem um benefício que eu também considero que é o benefício da exportação. O fato da pessoa que está lá ter a possibilidade, né? Claro que nunca é garantido, mas ter a oportunidade de eventualmente viajar para fora do país, com tudo pago, para fazer uma montagem fora e tal, isso faz com que as pessoas também tenham interesse em trabalhar lá conosco. Então, a gente tem um volume digamos assim, de currículo e tal, grande, né? Agora, a qualidade disso aí realmente teria que testar, né? Tem muito... tá perguntando de mão de obra, todo marceneiro, todo dono de marcenaria provavelmente já passou pela situação de contratar uma pessoa que chegou lá e bateu a carteira, não, eu faço isso, e no final, na hora H, não fazia ou não entregava, né? Solta um projeto na mão lá, ele fica não performava. Branco. Então, esse é o clássico, né? Então, assim, a falta de mão de obra tem, né? Agora, da mesma maneira que a gente busca pessoas boas, com qualidade de técnica boa e qualidade comportamental boa, as pessoas, os montadores também buscam empresas boas, né? Então, você tem que dar um match, porque falta montador, mas também falta empresa boa. Então, tem muita gente no mercado e, às vezes, os caras vão lá, não tô recebendo meu salário, não sei o quê, então... tem tudo isso aí, né? Falta as duas pontas, a questão da especialização da mão de obra, né? E às vezes a seriedade de muitas empresas também, né? De pecar no básico, né? Da questão da remuneração e tudo mais, né? E qual que é o teu maior critério hoje, para te encerrar? A gente tá 1h10 aí falando já, cara. Passou rápido. Passou rápido.
uma última para a gente encerrar aqui. Falando hoje sobre pessoas, cara. Qual que é hoje uma pessoa que hoje tá com dificuldade de conseguir montar um time, né, para poder começar a trilhar um caminho na qual você já passou, assim, está começando, para poder conseguir posicionar a empresa no patamar que vocês estão hoje. Qual que é a tua dica hoje para envolvendo o time? Falando de pessoas. Exato. Cara, eu tento ser sempre o mais transparente possível. Então, já na hora da contratação, a gente já meio que deixa muito claro o que a gente espera do funcionário, não só em questão de trabalho dele, mas também dá uma projeção, olha, você vai entrar ganhando 2.000, a hora que você atingir esse nível e fizer isso e isso sozinho, a gente aumenta para tanto. Faz um mini plano de negócios ali, um mini plano de carreira. Então, para que a pessoa também tenha essa projeção de onde ela pode chegar e o que ela precisa fazer, porque muitas vezes a falta é isso, né? A falha é isso, é não ter os objetivos claros, tanto como empresa quanto para o funcionário. Então, quando você escreve isso, eu tenho esse costume de sempre escrever isso e mandar no WhatsApp, então você vai começar segunda-feira eu te mando no WhatsApp e vai ficar sempre na nossa conversa ali, o que eu espero de você e o que você precisaria fazer. E explico também o que nós como empresa queremos dar, né? Que é um ambiente de trabalho bacana, sem estresse. Eu não gosto de trabalhar pressionando a equipe, eu não fico puxando prazo, empurrando, e também não gosto de ser pressionado. Então, geralmente, é uma troca muito transparente. A gente vai lá, equipe, então vamos tentar fazer isso aqui até segunda que vem. E aí, eles, de uma maneira natural, se movimentam para fazer aquilo acontecer. Então, acho que essa tratativa muito transparente das intenções dos dois lados, né? E de que você pode chamar a atenção de um funcionário, ou um funcionário pode te trazer algo da empresa que ele não está gostando e você não levar isso para o pessoal, não ficar né, estressado ou mordido, eu acho que é um diferencial, né? Eu me considero uma pessoa calma, assim, e isso às vezes ajuda, né, na hora de conduzir um problema e tal. Cara, é isso, mas não tenho dúvida assim, que é pessoas. Eu costumo dizer que a frustração tem que durar no máximo 10 segundos. Que não vai ser a primeira nem a última. Exatamente. Né? Então, você vai confiar. Você tem que confiar. Dia. Tem que aprender a confiar. E uma coisa que eu tenho visto, assim, ultimamente é que, assim, deu um problema. Aí você, dá aquela descarga de adrenalina. Aí você vai lá, em 10 minutos o problema está resolvido. Aí você pensa, precisava ter, né? Precisava Tudo ter ficado daquele jeito. Então, por isso que eu falo, respirar fundo e no máximo 10 segundos para poder reverter a chave. Exatamente. Mas é isso então, cara. Samuel, muito obrigado pela oportunidade. A gente já se conhecia já por telefone e tal, tudo mais, é a primeira vez aí pessoalmente. Então, assim, fico muito grato por ter aberto as portas aí pra gente poder ir lá, conhecer a sua fábrica, abrir um pouquinho do seu know-how, do seu conhecimento aqui, porque é muito válido, né? Para as pessoas que estão hoje e querendo ou não, isso incentiva muito empreendedorismo, né? Esse é um dos grandes objetivos do meu canal aqui, é incentivar, né, o empreendedorismo brasileiro, né? E é bacana. Dentro do setor moveleiro, que existe muita dificuldade e tal, a gente quer quebrar essa barreira, aproximar essas pessoas para começar a quebrar essas barreiras aí, né? E lembrando, gente, vou criar os grupos de Mastermind, a partir da semana que vem vai ter novidades aí para vocês aí. Esse grupo de Mastermind são grupos de pessoas, né, de empresários direcionados para o setor moveleiro, na qual vou elevar os níveis o nível básico, intermediário e avançado. Então, ou seja, empresas com faturamento até 200 mil, de faturamento de até 500 mil e faturamento acima de 500 mil mês. Então, a gente vai pegar essa faixa etária e subdividir isso e botar essas pessoas hoje dentro de um estúdio, né, pegar um local bacana lá para a gente poder começar a trocar ideias e trazer outros profissionais de outros estados para poder trocar informações, né? Então, logo a gente vai vou estar disponibilizando aí as informações, né, Maker? Vai dar uma mão depois para a gente ajustar esses detalhes aí. Vão acompanhando as nossas redes aí que logo tem novidade. Tá joia? Muito obrigado, Samuca. Fechou. Um abraço, obrigado, boa noite. Eu que agradeço, tá? Obrigado pelo convite. E até a próxima, gente. Valeu.